Vamos falar de nota fiscal? Eu sei, para muita gente só de ouvir isso já dá um arrepio. Parece pura burocracia, né? Mas a verdade é que ela pode ser tanto um dos maiores riscos escondidos dentro de uma empresa, ou, quem sabe, uma das maiores alavancas para o crescimento. A ideia aqui é justamente desmistificar tudo isso e mostrar como dá para transformar essa tarefa de um problemão em uma vantagem competitiva de verdade. Então, para começar, uma pergunta bem direta para a gente pensar junto. O processo de emissão de notas fiscais aí na sua empresa está rodando 100% certinho? Todas elas, sem nenhuma exceção? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, olha, pode ser bem surpreendente. E por que essa pergunta é tão importante? Bom, por causa desse número aqui, 60%. Agora sim, o contexto. Uma pesquisa recente da consultoria IOB mostrou que 60% das empresas admitem que emitem notas com algum tipo de erro ou divergência. Isso quer dizer que a maioria dos negócios, talvez neste exato momento, pode estar correndo riscos que nem imagina. E é aqui que a conversa fica séria, porque esses errinhos não são só uma dor de cabeça administrativa, não. Vamos entender de verdade o que está em jogo quando a emissão da nota fiscal dá errado. O ponto central é este: a lei não perdoa. De acordo com a Lei 8.137, não emitir uma nota fiscal ou emitir com informações erradas é considerado crime de sonegação fiscal. Sabe? Às vezes, um simples dado omitido já pode trazer uma consequência bem grave. E as penalidades, olha, são pesadas. A gente está falando de multas que podem chegar a 100% do valor da nota. A apreensão de mercadoria no meio do transporte, o bloqueio temporário da empresa para emitir novas notas, o que basicamente paralisa a operação, e nos casos mais graves, até pena de prisão de 6 meses a 2 anos para os responsáveis. Mas o problema não é só legal, viu? O processo manual de emitir nota fiscal é um verdadeiro gargalo operacional. É aquela barreira que impede a empresa de crescer de verdade, de escalar. E essa tabela aqui ilustra o problema perfeitamente. Com poucas vendas, o processo manual é chato, mas, vai lá, é gerenciável. Agora, conforme o volume de vendas aumenta, aquilo vira um gargalo. Os poucos erros que aconteciam começam a se multiplicar. O tempo que uma pessoa gastava vira o trabalho de uma equipe inteira. E o que era um custo baixo vira a necessidade de contratar mais gente só para lidar com a papelada. E o impacto, ele vai além dos muros da empresa. Como o Hugo Lumazini, que é analista do Sebrae, apontou, um erro na sua nota pode fazer com que o seu cliente pague mais imposto ou até tenha mercadoria apreendida. Quer dizer, é um problema que respinga em toda a cadeia de negócios. Ok. Já entendemos os riscos, os gargalos. Agora, vamos virar a chave e ir para a parte boa, a solução. Chegou a hora de dominar o que é essencial, desmistificando os tipos de nota e os requisitos básicos para não errar mais. Olha, existem 3 siglas principais que todo mundo que empreende precisa conhecer. A NFE, que é a Nota Fiscal Eletrônica, serve para a circulação de mercadorias, principalmente de uma empresa para outra. A NFSE, de serviço, como o nome já entrega, documenta a prestação de serviços. E, por fim, a NFCE, do consumidor, que é aquela nota do varejo, sabe, para venda direta ao consumidor final. O processo para emitir uma nota parece um bicho de 7 cabeças, mas dá para resumir em 5 passos principais. Primeiro, o cadastro na Secretaria da Fazenda do Estado ou na Prefeitura. Segundo, conseguir um certificado digital. Terceiro, escolher um bom software emissor. Quarto, e esse é crucial, preencher todos os dados certinho. E por último, transmitir a nota e guardar o arquivo XML que foi autorizado. E sobre esse tal de certificado digital, tem uma escolha importante a se fazer. O A1 é um arquivo digital que fica instalado no computador, perfeito para quem quer automatizar e tem alto volume de notas. Já o A3 é físico, ele vem num token ou num cartão. Ele é considerado mais seguro porque não dá para copiar, mas, por outro lado, é menos ágil e não funciona para emitir um monte de notas de uma vez só. E tudo isso nos leva para a solução definitiva para quem quer crescer. Vamos ver agora como a automação fiscal não é um luxo, mas sim uma ferramenta estratégica para escalar o negócio sem perder o controle de nada. Mas o que é a automação fiscal, afinal? É bem simples, na verdade. É usar tecnologia para cuidar das tarefas fiscais, como emitir notas, calcular impostos e guardar os arquivos, tudo de forma automática. O objetivo é um só: diminuir o trabalho manual e, claro, os erros que vêm com ele. O primeiro passo de como isso funciona é a integração. Quando uma venda acontece lá no sistema de gestão, ele já puxa todos os dados do pedido de forma automática. Ninguém precisa ficar digitando nada. Aí, na sequência, vem o cálculo.
O sistema já sabe qual é o regime tributário, o produto, para onde vai a venda, e calcula todos aqueles impostos complicados, tipo ICMS, PIS, COFINS, sempre com base nas regras mais atuais da legislação. Agora, a parte da emissão. Precisa emitir 100 notas? O sistema gera todas de uma vez, em lote, e já manda para a Cefaz. Uma tarefa que levaria um dia inteiro de trabalho manual acontece em minutos. E por último, o armazenamento. Todos os arquivos XML que a Cefaz autorizou são guardados de forma segura e super organizada na nuvem. Então, adeus àquelas pastas físicas e ao risco de perder um arquivo importante. E o resultado de tudo isso na prática? Bom, horas preciosas da equipe são liberadas para focar no que realmente importa, na estratégia. Os erros caros são reduzidos drasticamente, a empresa fica em dia com o fisco e, o mais importante, dá para escalar as vendas sem precisar inchar a equipe administrativa. Certo? Agora vamos dar uma olhada no futuro e entender como toda essa organização de hoje se conecta com a grande mudança que está vindo por aí, a reforma tributária. Esse aqui é o cronograma da reforma. Em 2026, começa a fase de testes dos novos impostos. Em 2027, PIS e COFINS já deixam de existir. Entre 2029 e 2032, o ICMS e o ISS vão sendo substituídos pelo novo IBS. E, finalmente, em 2033, o sistema antigo é extinto. É uma transição longa, mas ela já começou. A grande promessa da reforma é simplificar 5 impostos super complexos em um sistema novo. E aqui está o pulo do gato. As empresas que já tiverem seus processos fiscais organizados e automatizados vão se adaptar a tudo isso com uma facilidade muito maior. Se organizar agora é se preparar para o futuro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Hoje, a gestão fiscal do seu negócio é um gargalo que te segura no passado ou ela já está se transformando numa vantagem competitiva para encarar o futuro? A escolha de como responder essa pergunta começa agora.